Nessa aula vamos ver algumas ferramentas gratuitas que você pode utilizar para ter acesso a mais indicadores fundamentalistas das empresas que você pensa em colocar na sua carteira. Uma delas já é velha conhecida nossa, aparece desde o módulo de renda fixa, que é o site Fundamentos, que inclusive foi bastante explorado na nossa última aula. Mas vamos ver novamente alguns pontos que podem ter passado em branco para dar uma olhada em como funciona essa ferramenta. Então já estou aqui no Fundamentos, coloquei Petrobras, a ação PN, já aparece aqui para que a gente possa dar uma olhada. Então ele mostra a cotação, data da última cotação, o mínimo atingido ali em 52 semanas, o preço máximo. Aqui ao lado nós temos as oscilações também pegando desde 2014 até 2019, lembrando que como ainda estamos em 2019, esse resultado é parcial. Também temos o resultado dos últimos 12 meses, isso às vezes causa um pouco de dúvida. Os 12 meses são 12 meses corridos, então se estamos agora em outubro, ele pega agora de outubro até outubro do ano passado, enquanto 2019 e 2018 são anos fechados. Temos o mesmo tipo de ótica aqui com 30 dias e com um mês fechado e no final a oscilação diária. Do lado os vários indicadores, acessando pelo computador há uma vantagem, porque se você não lembrar o nome de um indicador ou o que ele significa, você pode vir aqui na interrogação e o site rapidamente vai te mostrar para que serve aquele indicador. Então repare, por exemplo, que através de alguns números que temos aqui, nós conseguimos chegar ao indicador também. Por exemplo, aqui nós temos o PL, o preço sobre o lucro. Se eu pegar o preço da ação, 29,25, e dividir aqui pelo lucro por ação, nós chegaremos ao valor do PL. Da mesma maneira, se eu pegar o preço da ação e dividir aqui pelo valor patrimonial por ação, nós chegaremos ao preço sobre valor patrimonial. Se eu pegar o preço da ação e multiplicar pelo número de ações negociadas, nós também chegaremos ao valor de mercado da empresa. Então todos esses dados aqui que eu mostrei até agora vão variar diariamente em função do preço da ação, embora outros dados permaneçam iguais. O valor patrimonial da empresa vai permanecer igual, o lucro que a empresa gerou é sempre resultado de um balanço, então só vamos ter acesso ao próximo balanço no próximo trimestre, mas certas coisas mudam um pouquinho todo dia. Baixando mais, nós temos aquelas partes de margem, sobre as quais falamos na aula passada, aqui o retorno sobre o capital investido, o retorno sobre o patrimônio líquido que a empresa consegue, aqui a parte de dívida, outros indicadores que eu considero de menor importância, não são coisas que eu uso muito. Tem gente que gosta dessas métricas, as mais importantes, aquelas que eu mais consulto, eu mostrei na aula passada. E aqui uma breve parte sobre o balanço patrimonial, mostrando a dívida bruta, a dívida líquida, que é o resultado da dívida bruta menos as disponibilidades, e aqui o patrimônio líquido da empresa, que é o resultado do ativo menos o passivo da empresa, que não aparece como um todo aqui. Então esse patrimônio líquido representa atualmente os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. E aqui baixando, lucro dos últimos 12 meses, antes nós temos o lucro antes de impostos e taxas, a receita líquida, e dos últimos 3 meses. Aqui ao lado poderemos ver dados históricos, gráficos, igual já foi mostrado na aula passada, histórico de cotações. Se eu clicar aqui, eu vou poder comparar as ações do mesmo setor, ou com atividades parecidas, aí posso ficar ordenando entre preço-lucro, preço-valor patrimonial, quem gosta de dividendos, entre dividendos, por exemplo, ROI, então posso fazer diferentes tipos de ordenações. Mas nem todas as informações estão disponíveis aqui no Fundamentos. Por exemplo, aqui eu não consegui ver se essa ação tem um tag along de 100%. Na hipótese remota, embora não tão remota nos dias de hoje quanto no passado, falar de privatização já não virou mais um crime, mas na hipótese remota da venda de Petrobras, eu não sei se o acionista PN teria algum direito ao tag along, receber o mesmo prêmio que os controladores do governo receberiam. Esse tipo de coisa eu não consigo ver aqui. Até consigo ver o volume médio negociado nos últimos 2 meses, dando uma amostra da liquidez da ação, mostrando que há muita negociação da ação. Mas eu não sei quantos % das ações que existem estão sendo negociados no mercado. Esse tipo de dado não fica tão fácil assim. E embora até consiga ver nessa parte de gráficos o crescimento dos lucros da empresa, também não fica acessível nessa primeira tela. Então há um outro site que pode ser utilizado para isso, também de acesso gratuito, que é esse aqui, o Fundamentei.
Uma diferença desse site para o anterior é que no Fundamentei você tem que fazer um cadastro, mas basta cadastrar e-mail e uma senha que você consegue ter livre acesso aos indicadores e quem quiser também pode se tornar um membro premium para ter acesso a mais ferramentas. Eu não sei que ferramentas são essas direito, porque eu não sou um membro premium, eu uso apenas a parte gratuita do site. Aqui nós podemos filtrar entre ações americanas, brasileiras, inclusive fundos imobiliários. Vou deixar do jeito que está e já que estava consultando Petrobras lá, vou clicar em Petrobras aqui também. Então ele já mostra alguns dados diferentes, né? De cara, por exemplo, a gente vê que ela está listada no nível 2 de governança corporativa da B3 e que tem um tag along de 100% tanto para as ações ordinárias quanto preferenciais, o que é bom. Naquela hipótese de privatização da empresa, tanto acionista preferencial quanto acionista ordinário ganhariam um prêmio por isso. E isso é interessante porque há casos históricos onde só o ordinário ganhava um prêmio. O que aconteceu na notícia de venda da empresa é que o pessoal vendeu a ação PN para comprar a ação ON. Então a ON subiu bastante e a PN começou a cair, mesmo sendo uma negociação que no final seria boa para a empresa, mas acabou não sendo boa para o acionista preferencial. E aqui nós temos um termo novo, que ainda não tinha sido falado, que é o free float da empresa. O que é isso? É a quantidade percentual das ações que estão sendo negociadas no mercado, que são livres para negociação. Então repare aqui que o free float da ação ON é de 39,6%, porque uns 50% das ações estão na mão do governo, que é o acionista majoritário que não fica vendendo e comprando todo dia. Então há um percentual menor de ações sendo negociadas. Já as ações PN têm um percentual de 75,3% sendo negociadas. E é interessante que as ações tenham um free float bom, porque isso promove mais liquidez para a empresa. Aqui nós temos o nome do CEO, link aqui para o site Reclame Aqui. Embaixo eu posso mudar quanto à ação, né, de Petri 3 para Petri 4, por exemplo. Vou clicar aqui apenas para mostrar. Temos o gráfico, também posso colocar o gráfico dentro de 5 anos para que a gente veja a evolução da empresa. Veja aqui, então, um bom avanço desde as mínimas. Continuo baixando no site e tenho aqui um resumo de dados interessantes, que vão desde 2015 até o presente ano. A gente consegue ver, por exemplo, o lucro líquido da empresa, que veio de resultados negativos, né? Um prejuízo aí de quase 35 bilhões e agora com um lucro de quase 35 bilhões. Vemos a evolução da margem líquida, do caixa da empresa, da dívida. Aqui nós temos os proventos pagos. Enquanto estava dando prejuízo, gerando pouco lucro, quase não pagou proventos. E em 2018 houve o pagamento. É um dado que também a gente não conseguiria ver apenas pelo fundamento, se a gente voltar aqui. Ele só fala o percentual pago, mas isso aqui deve pegar o resultado dos últimos 12 meses. No Fundamentei ele mostra que até agora, em 2019, não houve pagamento, mas em 2018 houve um pagamento de 7 bilhões aí de dividendos, o que representou 26% do lucro da empresa. Esse é um outro termo que ainda não havia aparecido e vai ser melhor explorado na aula específica sobre dividendos. Mas já aproveitando, o payout seria o percentual do lucro da empresa que é pago ao acionista via proventos. Então, se a gente tem um payout aqui de 26%, significa que dos 100% do lucro da Petrobras, 26% foram distribuídos aos acionistas. Baixando mais aqui também temos uma série de linhas representando patrimônio líquido, receita, lucro, uma série de outros dados. Eu posso ocultar todos para olhar aqueles que eu acho mais interessante. Como, no longo prazo, o crescimento do valor da ação, da empresa, melhor dizendo, vai acompanhar o crescimento do lucro, muito importante é você acompanhar como é que está a evolução desse lucro líquido. Vamos olhar aqui. Então veja que de 2015 nós saímos daquele prejuízo de 35 bilhões, para 35 bilhões de lucro. Nesse tempo, vamos olhar como é que foi a redução da dívida da empresa. Então veja que a dívida da empresa ela diminuiu bastante e agora houve um aumento da dívida, provavelmente aproveitando essa época de juros baixos para captar dinheiro a custos menores e investir em mais infraestrutura para a empresa. Eu tenho aquela opinião que dívida nos torna frágeis, mas ter dívida no setor de petróleo, onde você precisa de muito capital para criar uma plataforma, por exemplo, é algo normal, vamos dizer assim, né? Então, por aqui nós vemos vários gráficos e tudo isso aqui que eu mostrei até agora com acesso gratuito. É uma ferramenta que vale a pena. E ele mostra aqui um ranking também com diferentes empresas, as mais bem avaliadas pelos usuários do site, também ações internacionais e aqui até fundos imobiliários. E por último, temos um outro site
de nome até parecido com fundamentos, que você pode usar especificamente até para comparar ações de uma maneira mais simples, que é o comparandos. Da mesma maneira que eu fundamentei, é necessário que você faça um cadastro gratuito no site. Não paga nada para poder utilizá-lo. Você pode ver ações individuais ou pode consultar, ele até deixa aqui, uma aba das comparações mais populares, por exemplo. Veja aqui, uma comparação entre 4 empresas que são do setor elétrico, aqui entre Bradesco e Itaú, por exemplo. Agro3 e SLCE são empresas do ramo do agronegócio. Então, há várias comparações feitas entre diferentes empresas. Vou clicar apenas nessa maior para que a gente possa dar uma olhada. Então ele lista as 4 empresas aqui, o setor e o subsetor, só frisando que não é porque todas são elétricas que elas têm um funcionamento igual. Uma outra fonte de dados interessante seria acessar o site de relacionamento com investidores das empresas, porque pode ter empresa que é especializada apenas em geração, ou seja, construir as usinas para gerar energia, outras em transmissão, pegar da usina para levar até uma distribuidora na cidade, e outras na parte de distribuição, que é distribuir realmente energia para os lares, para as empresas situadas em uma determinada região. Mas aqui ele vai comparando e a gente consegue ver dados interessantes. Primeiro, a diferença da cotação das empresas, que sozinha não diz nada para a gente, mas que costuma enganar o investidor iniciante. Ele simplesmente bateria o olho aqui e falaria, olha, Engie é a mais cara com 43 e Taesa, a segunda, e a mais barata é a Lupar. Mas isso não quer dizer muita coisa. A cotação, na verdade, não te diz nada. Se a gente for continuar a descer, vemos uma diferença grande de dividendos. Taesa distribui mais dividendos do que a restante. Vemos aqui o valor de mercado também, a maior parte abaixo de 10 bilhões. Agora vamos a alguns indicadores. Repare aqui, pelo preço-lucro, aquela ação que demoraria mais tempo para retornar para a gente o capital investido, caso os lucros se mantenham constantes, seria a Engie. Mas Taesa, que era aquela que pela cotação parecia ser a segunda mais cara, tem um preço-lucro aqui de 9, então mais baixo do que, por exemplo, de Alupar. Aqui abaixo também temos preço sobre valor patrimonial, então uma série de métricas. As margens da empresa, aqui o ROI, mostrando que Taesa tem um ROI de mais de 20%, as outras é na casa dos 15%, e Engie, que é aquela que tem o preço-lucro mais alto, tem um porquê de ter esse preço-lucro mais alto. Repare aqui que ela consegue uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 30%. Então, por ser mais rentável, ela acaba tendo um prêmio frente às outras empresas do mesmo setor. Então, quer dizer que Engie, por exemplo, seria o melhor investimento dentre essas 4 empresas? Não necessariamente, porque, novamente, é um componente chamado futuro. Então, pode ser que alguma dessas empresas obtenha mais uma concessão de um determinado preço, se torne mais rentável. Eu gosto sempre de pegar bons negócios a preços convidativos. Então, nesse caso, analisando lá o preço-lucro, vendo que Taesa tinha um preço interessante e tem um ROI também bem legal, nessa comparação rápida, Taesa estaria saindo na frente, embora a Engie também fosse um bom investimento. E aqui no final temos o lucro da empresa, mas a gente não pode olhar o lucro isolado porque uma empresa maior tende a gerar um lucro maior realmente. Então aquele indicador do ROI acaba sendo mais assertivo para esse tipo de coisa. Então, através de uma análise do preço-lucro, do ROI e também voltando ali, por exemplo, no Fundamentei para ver o crescimento do lucro da empresa ao longo dos últimos tempos, as coisas se tornam mais nítidas na hora de escolher. Então, isso mostra que utilizar mais de um site acaba sendo interessante. Inclusive, os dados podem mudar um pouco de site para site, geralmente não mudam muita coisa, mas é porque um site pode utilizar, por exemplo, para calcular o preço-lucro, o lucro dos últimos 12 meses, enquanto o outro escolhe usar apenas o lucro daquele ano ou daquele trimestre específico para calcular um indicador. Então não quer dizer que um está errado e o outro está certo, são apenas maneiras diferentes de se calcular. Mas aproveite essas 3 ferramentas gratuitas que vão te ajudar a ver melhor e escolher bons negócios a preços convidativos.